A síndrome da ardência bucal é, sem dúvida, um dos maiores desafios que um cirurgião dentista pode encontrar na sua prática diária. Ela é uma lesão que tem muitos fatores que devem ser levados em conta quando a gente estiver conduzindo um caso como esse. Então, nós nunca podemos esquecer que ela é uma doença multifatorial, ou seja, não existe somente um fator ou um evento envolvido na etiologia e na patogênese dessa doença. Ela acomete aproximadamente 5% da população, e uma população que está ali na fronteira entre idade adulta e terceira idade, normalmente mulheres, em fase de menopausa, idade entre 50 e 60 anos. Ela tem a etiologia desconhecida, então nós conhecemos alguns fatores que colaboram, mas o fator causador principal nós infelizmente não conhecemos. O quadro clínico é um quadro confuso, via de regra, tem um envolvimento com alguns aspectos emocionais e físicos desse paciente, o que muitas vezes complica bastante o nosso trabalho. A anamnese e o exame clínico são essenciais para que nós possamos, de alguma forma, colaborar com esse paciente. E, principalmente, o paciente deve ser visto como um todo. Nós não podemos isolar o problema bucal que esse paciente tem de todo o seu contexto físico e emocional. Então, com um olhar focado nesses 6 fatores que nós colocamos até agora, nós podemos começar a entender melhor e a tentar buscar ali o fio da meada da síndrome da ardência bucal. Uma coisa muito importante é entender que existe uma síndrome da ardência bucal primária, ou também chamada idiopática, e que pela palavra idiopática a gente já sabe que não existe uma causa definida, nós não conhecemos uma causa, a causa foge ao nosso conhecimento, e existe a síndrome da ardência bucal secundária, que é aquela que tem uma relação com um quadro sistêmico que a gente pode investigar e pode conhecer melhor. A síndrome da ardência bucal secundária pode ter relação com a xerostomia, e a xerostomia ela pode ter diversos motivos para acontecer. Por exemplo, o uso de medicamentos que diminuem o fluxo salivar, e aí os antihipertensivos, antidepressivos e ansiolíticos se destacam. Problemas de saúde que possam levar a uma diminuição do fluxo salivar, por exemplo, algumas doenças autoimunes, algumas doenças reumatoides. Problemas diretamente na glândula salivar, por exemplo, uma cialadenite, que tem como característica destruir o parênquima da glândula e, portanto, levar a redução na produção de saliva, como efeitos colaterais de diversos tratamentos, por exemplo, radioterapia de cabeça e pescoço, que leva à substituição do parênquima glandular por tecido conjuntivo e, portanto, a diminuição da produção de saliva e, consequentemente, xerostomia. Outras condições orais também podem estar envolvidas na SAB, por exemplo, uma infecção fúngica secundária, como a candidíase, que pode agravar os sintomas. O líquen plano bucal, que na sua forma principalmente erosivo, pode levar a um agravamento dos sinais e sintomas da síndrome da ardência bucal, ou pode levar à própria ardência bucal. Língua geográfica, entre outros. Além disso, hábitos orais parafuncionais, ou irritação bucal excessiva, como a escovação excessiva de mucosas ou mordiscamento de mucosas, entre outros hábitos parafuncionais, podem levar no quadro. O paciente pode estar sofrendo de uma reação alérgica contra alguns componentes da sua alimentação, principalmente corantes, conservantes, saborizantes, que são elementos artificiais que são incluídos na comida para melhorar o seu aspecto, o seu sabor, o seu cheiro e que podem irritar a mucosa. O refluxo gastroesofágico também deve ser investigado. Por quê? Porque a chegada dos ácidos estomacais até a mucosa bucal pode levar à formação de áreas de sensibilização e ardência. O uso de antihipertensivos e ansiolíticos, que são medicamentos que, como já foi falado anteriormente, também podem reduzir o fluxo salivar. Deficiências nutricionais, por exemplo, carências de ferro, zinco, vitaminas B1, B2, B6, B9 e B12 estão relacionados à maior fragilidade epitelial da mucosa, que pode levar à ardência.
Desordens endócrinas, desordens hormonais, por exemplo, hipotireoidismo ou diabetes, que levam também a uma maior sensibilização da mucosa. E, finalmente, os distúrbios psicológicos e ou psiquiátricos, que também, via fatores nervosos, levam o paciente a um quadro de hipossalivação, a um quadro de suscetibilidade à fragilização da mucosa, levando à ardência bucal. Estima-se que 70% de todos os pacientes com síndrome da ardência bucal fazem uso de ou um medicamento antihipertensivo, ou ansiolítico, ou antidepressivo. Ou seja, é muito difícil a gente descolar a síndrome da ardência bucal do uso desses medicamentos. E se nós considerarmos a quantidade de pessoas da nossa população que na faixa etária da síndrome da ardência bucal usam esses medicamentos, a gente percebe que deve existir uma correlação muito importante. Bom, a síndrome da ardência bucal só pode existir frente a um quadro clínico de um paciente que tenha mucosa ilesa, ou seja, ele não tem nenhum sinal clínico de doença, mas que tenha queixa do ardor, da queimação ou da dor naquela região. Então, não existe uma causa óbvia para aquele sintoma que o paciente exibe. Quando o paciente tem algum tipo de lesão que pode justificar aquela ardência, nós não chamaremos de síndrome da ardência bucal pelo primeiro momento. Ela acomete qualquer lugar da mucosa, com ênfase para a língua, gengiva, mucosa do palato e lábios. Ela pode apresentar um ardor ou uma dor que pode ser constante, que pode ser intermitente ou que pode ser ocasional, esporádica, digamos assim, e de intensidade variável de acordo com o paciente. Para resumir esse quadro, que é um quadro tão aberto, tão inespecífico, a gente sabe que existem 3 formas de desconforto principais relatadas pelos nossos pacientes. Uma forma seria uma dor ou um ardor que inicia-se como um pequeno desconforto pela manhã ao acordar, mas que vai se intensificando no decorrer do dia, até que esse paciente no período da noite esteja num quadro muito difícil de ser sustentado, de desconforto muito grande. Pode ser uma sintomatologia que já começa intensa desde o momento em que esse paciente acorda, e pode ser uma sintomatologia que vem e volta durante o dia sem uma periodicidade definida. É um vai e volta sem que haja eventos desencadeantes para a presença dessa sintomatologia. Bom, a síndrome da ardência bucal, ela definitivamente não tem um gatilho. Então, não existe um evento que a gente possa investigar ou encontrar no nosso paciente ao qual ele foi exposto que desencadeou aquele processo. Ela normalmente se caracteriza por um quadro crônico que vai durar de meses a anos, e ela tem uma característica curiosa de bilateralidade e simetria. Então, acometendo ambos os lados daquele órgão, seja ele lábio, lado esquerdo e direito, língua, lado esquerdo e direita, mucosa jugal, lado esquerda e direita. Isso é uma característica bem interessante. Como queixas secundárias, esses pacientes exibem um quadro de boca seca, que é um quadro bastante incômodo para o paciente. Quem nunca conviveu com a xerostomia não sabe qual é o grau de dificuldade que praticar suas atividades diárias com a boca seca, se alimentar com a boca seca, falar com a boca seca. É todo um complexo de funções que são alteradas por essa boca seca. Além disso, os pacientes costumam queixar-se de disgeusia, que é a ausência de paladar ou a alteração desse paladar, normalmente para uma gustação de sensação metálica ou amarga. E, finalmente, os pacientes também podem apresentar queixa de formigamento, ferroadas ou até dormência bucal. Esses relatos eles não são tão raros. Alguns agentes irritantes podem agravar o quadro desse paciente. Então, indica-se que, frente à presença da síndrome da ardência bucal,
algumas coisas sejam evitadas. Então, por exemplo, boca seca. Boca seca não ajuda na síndrome da ardência bucal. Então, um paciente com uma boca xerostômica, com hipossalivação, uma boca seca, ele vai ter um agravamento nos quadros. Condimentos alimentares. Comidas que têm muitos aditivos alimentares, comidas artificialmente saborizadas, artificialmente coloridas, elas geralmente agridem a mucosa, muito mais do que qualquer alimento natural, e podem piorar o quadro da síndrome da ardência bucal. Bebidas fortes em geral, café muito forte, chá muito forte ou muito quente, sucos muito ácidos, frutas cítricas, tudo isso pode irritar muito a mucosa. Uso de fumo e uso de álcool, que irritam muito a mucosa. Refluxo gastroesofágico, que é muito comum nessa população. E próteses velhas e mal adaptadas, que são fatores de retenção de placa bacteriana, de cálculo dental, fatores de irritação física dessa mucosa. Eles podem agravar bastante o quadro de síndrome da ardência bucal. Bom, fora todos esses aspectos, que são aspectos intimamente relacionados com o nosso processo de investigação clínica, nós não podemos desprezar o perfil do paciente. Normalmente esse paciente ele tem uma alteração emocional, uma disfunção emocional que inclui uma ansiedade excessiva. O paciente é, via de regra, desconfiado por uma série de motivos diferentes, mas ele vai ter uma dificuldade em aderir ao teu plano de tratamento. Esses pacientes podem ter quadro de depressão, podem ser excessivamente preocupados, normalmente estão socialmente isolados, emocionalmente e fisicamente eles podem estar abalados. Ou seja, é um paciente que ele já chega no teu consultório, no teu atendimento prostrado. Ele já chega com literalmente carregando o mundo em suas costas. E esse estado de estresse emocional é um estado que dificulta muito a abordagem desse tipo de paciente. Eles costumam queixar-se de que cansam com facilidade, são via de regra tensos, têm voz monótona e facilmente apresentam ou palpitações, o que é um fato importante, porque a cadeira do dentista é um momento de muita ansiedade, muito nervosismo e pode levar à palpitação, ou até indigestão, que não é um relato que o paciente vai te trazer caso você não esteja procurando por esse tipo de sintoma. Infelizmente, não existe um exame específico. Nós temos que fazer uma boa varredura de todo o quadro físico e emocional desse paciente. Então, nós faremos, via de regra, uma ótima revisão da história médica e odontológica desse paciente para investigar qual é a herança que esse paciente traz das doenças pregressas, dos tratamentos que ele já fez. Temos que ver todos os medicamentos que esse paciente usa. Então, é muito comum nessa faixa etária o uso de muitos medicamentos de forma crônica, de forma contínua. Você tem que saber quais são esses medicamentos. Antidepressivos, antihipertensivos e ansiolíticos são muito prescritos nessa fase da vida. Temos que fazer uma boa anamnese com atenção aos hábitos orais, funcionais, parafuncionais, hábitos de higiene, consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, um bom exame clínico, verificando que realmente não existe uma lesão clinicamente observável, já que isso é uma condição sine qua non para o diagnóstico de síndrome da ardência bucal. Podemos também lançar mão de avaliações auxiliares, algumas que podem ser solicitadas pelos dentistas e outras que são exclusivas dos médicos. Então, exames de sangue para verificar principalmente hemograma, para verificar taxas de vitaminas como ferro, zinco, as vitaminas B1, B12, por exemplo. Também exames de sangue para se verificar como está o sistema imune desse paciente. Técnicas de patologia como citologia esfoliativa, como biópsia ou cultura de micro-organismos que existam nas lesões. Teste de alergia, geralmente para detectar se o paciente tem alergia a alguma substância que ele esteja ingerindo, que ele esteja pondo em contato com a mucosa dele. Medição do fluxo salivar para que se tenha certeza de que o paciente é um xerostômico verdadeiro por hipossalivação e não só pela sensação da secura bucal.
teste para verificar se existe refluxo, e esse teste vai ser feito pelo gastroenterologista. Exames de imagem para determinar a presença de lesões intrínsecas, principalmente em glândulas salivares. Verificar junto aos médicos que estejam cuidando desses pacientes a possibilidade de ajustes nas medicações para reduzir os efeitos bucais dessas medicações. E, finalmente, e eu diria que é uma das etapas mais importantes, uma avaliação emocional, seja por um psicólogo ou por um psiquiatra, para que se defina que esse paciente tem realmente aquele perfil e como nós devemos abordar aquele perfil. Infelizmente, não existe um tratamento específico. O tratamento ele vai ser baseado em medidas paliativas e muitas vezes na forma de tentativa e erro. Então, você vai implementar uma etapa do tratamento e ver qual é a resposta que aquele paciente tem àquela etapa. Se a resposta for boa, você continua. Se a resposta não for boa ou não houver resposta, você vai partir para outro tipo de abordagem. Então, dentro desse espectro de doenças associadas que o paciente pode ter, você vai acabar lançando mão de um conjunto de tratamentos integrados com médicos e terapeutas. Bom, entre as medidas paliativas que nós podemos lançar a mão está o uso de saliva artificial para melhorar esse quadro de xerostomia. A estimulação do fluxo salivar pode ser por massageamento das glândulas salivares quando o paciente estiver contigo na cadeira, ou pelo uso de cialogogos que esse paciente pode fazer quando não estiver na consulta contigo. Remoção de todos os agentes irritantes da mucosa. Se você puder remover placa, cálculo, próteses mal adaptadas, próteses metálicas extensas que estejam em contato com a mucosa, tudo isso vai colaborar para que haja uma potencial remissão dos sintomas desse paciente. Tem que encaminhar esse paciente obrigatoriamente para um psicólogo, e esse psicólogo normalmente vai fazer o primeiro acolhimento e, se for o caso, encaminhar para um tratamento psiquiátrico, mas o psicólogo é a porta de entrada. Então, sendo bem objetivo, síndrome da ardência bucal primária, onde não existe uma doença de fundo detectável, entra com saliva artificial para melhorar o umedecimento dessa mucosa bucal, para diminuir essa sensação de xerostomia e irritação que essa mucosa bucal tem. Você pode entrar com lidocaína tópico, que é um anestésico que vai melhorar os sinais e sintomas, principalmente nos momentos mais agudos. Você pode usar capsaicina tópica, que é um analgésico derivado da pimenta, que também já tem diversos trabalhos dizendo que o uso da capsaicina tópica melhora os sintomas. E uma avaliação caso haja necessidade de ansiolíticos e antidepressivos. Então, essa é para a síndrome da ardência bucal primária. Para a síndrome da ardência bucal secundária, deve haver obrigatoriamente a abordagem da condição de base, porque é essa condição sistêmica, esse distúrbio sistêmico que está levando ao aparecimento da síndrome da ardência bucal. Quanto à investigação dessa condição sistêmica, essa condição de base, você vai usar as mesmas medidas paliativas que a síndrome da ardência bucal primária usa. Ressaltando mais uma vez que o perfil desse paciente é o perfil de um paciente depressivo, ansioso, que tem extrema dificuldade de dormir, de comer. Então, ele precisa de uma avaliação psicológica, psiquiátrica. Ele não vai ter uma melhora da síndrome da ardência bucal sem a abordagem desse quadro emocional. Mas, principalmente, temos que ter cuidado com antidepressivos e ansiolíticos. Por quê? Apesar deles tratarem a ansiedade e a depressão, eles podem levar a uma piora na xerostomia. Então, tem que ser muito bem estudado junto com o psiquiatra qual vai ser o tipo de medicamento que vai ser utilizado para que não se agrave a xerostomia e não piore a síndrome da ardência bucal. Bom, como é que eu posso prevenir a síndrome da ardência bucal? Não existe nenhuma medida com 100% de efetividade que me diga faça isso e você não terá síndrome da ardência bucal. Mas você pode tomar algumas atitudes, como, por exemplo, melhore a sua alimentação. Evite alimentos com conservantes, com corantes, com saborizantes. Coma coisas naturais. Evite o tabaco, não fuma. Modere o álcool.
Se você tem hábito de ingerir muito álcool, modera. O álcool é um grande irritante da mucosa bucal e tem uma íntima relação com o fumo no caso do câncer. Beba muita água. Quanto mais água você beber, mais saliva você vai ter, mais conforto você vai ter na boca, menos irritação da mucosa. Reduza o estresse na medida do possível, porque a gente já viu que o estresse, a ansiedade leva a uma alteração emocional que pode favorecer a síndrome da ardência bucal. Pratique exercícios de relaxamento, yoga, tai chi chuan, ou, se for o caso, se você relaxar com exercícios mais intensos, faça exercícios intensos, mas procure uma via de alívio do estresse e da tensão. Seja socialmente ativo, já se sabe que ter amigos, conviver socialmente é uma das formas de se prevenir doenças crônicas e cuide muito da sua saúde mental. Não negligencie a sua saúde mental. Finalmente, pessoal, muito cuidado para que não se confunda a síndrome da ardência bucal com um transtorno somatoforme. O que é um transtorno somatoforme? O transtorno somatoforme é quando existe a presença de um sinal ou sintoma físico sem a presença de uma doença. Ou seja, o paciente ele apresenta o sinal ou sintoma, mas ele não tem doença nenhuma. Alguns autores incluem a síndrome da ardência bucal como um transtorno somatoforme, mas isso não é um consenso, afinal a síndrome da ardência bucal tem fatores relacionados a ela, como por exemplo a xerostomia. Um bom exemplo de um transtorno somatoforme é a hipocondria, onde o paciente ele busca ter uma doença e mesmo na ausência de doença, ele por principalmente indução emocional, ele passa a ter sinais e sintomas da doença, de uma doença que ele não tem. Algumas referências que eu utilizei na montagem dessa aula. E eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem assistindo essa aula. Espero que ela tenha ajudado vocês. E gostaria já de pedir que, se você conhece alguém que gostaria ou necessitaria desse conteúdo, que você encaminhe esse conteúdo para essa pessoa para tentar ajudá-la de alguma forma.